confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não se trata só de esperança, não é de esperar dias melhores. Nós estamos vivendo momentos bem desafiadores no país. Então, não se trata de esperar, assim, dias melhores. Se trata de confiar no Senhor. Saber que Ele está no controle, que Ele está no comando, que nada foge ao seu controle. Nós precisamos confiar nisso, porque se nós não confiarmos nisso, aí nós caímos, aí nós perecemos, aí nós desanimamos. Nós não podemos desanimar quando Deus não desiste de nós, quando o Senhor não desiste de nós. É curioso que no Antigo Testamento o Senhor tenha mandado os seus profetas fazerem coisas diferentes, para muitos uma loucura, e isso aconteceu não só uma vez, mas várias vezes. A gente, por exemplo, poderia se lembrar de Isaías. Isaías foi um profeta do palácio, ele foi um profeta aristocrata, ele convivia com a corte, ele viveu com 5 reis. Ele era um homem não da roça, como muitos profetas. Ele não era do gado, ele não era um pastor de ovelhas, não, este era um aristocrata, vivia dentro do palácio. Este homem, para mandar a mensagem de Deus para o povo de Israel, ele passou 3 anos vivendo como prisioneiro. E qual era a condição de um prisioneiro? Ele ficou 3 anos nu e descalço, andando para cima e para baixo. Chocante, não? A cena. O segundo que teve atitudes semelhantes foi Jeremias. Jeremias andava com a canga sobre os ombros. E aquilo era um sinal profético de que Deus queria dizer alguma coisa para o seu povo. E estava querendo mostrar a realidade que eles não estavam percebendo. Então, ele usava um recurso didático, pedagógico, para que as pessoas, ao olharem para Jeremias, se incomodassem com aquilo. Dizendo, mas esse homem parece louco, o que é isso? Já que a consciência espiritual não desperta, quem sabe, vendo a imagem, poderia mexer de alguma maneira. Mas o terceiro homem que teve uma coisa interessante foi Ezequiel. Ezequiel, por exemplo, ele raspou todo o cabelo e a barba, mas o cabelo ele divide em 3 porções e profeticamente, estrategicamente, dentro de um tempo de Deus, ele vai e coloca aquelas porções, sempre simbolizando alguma coisa, sempre atrelando isso a uma palavra de Deus para a nação. Interessante. Mas é em Oséias que nós vemos a cena mais dramática. Desculpem. É em Oséias que nós vemos a história mais chocante de todas. De todos os profetas, com certeza, este foi um profeta que ele passou por situações humilhantes para trazer o recado de Deus para o seu povo. Veja, Oséias capítulo 1, por exemplo, versículo 2 e 3, é um profeta pouco conhecido, ele é considerado um dos profetas menores. Quando a Bíblia chama profetas menores, ela não está dizendo que é menor do que o outro, não é isso. É só por causa do tamanho da escrita deles, é só isso. O tamanho dos oráculos, o tamanho dos textos que eles escreveram, é apenas isso. Por isso que são chamados profetas menores. Mas foram todos gigantes. Foram todos gigantes diante de Deus e diante do Senhor. Olha só o versículo 2 e o 3 do capítulo 1 de Oséias. Quando o Senhor começou a falar por meio, através de Oséias, o Senhor lhe disse, vá, tome uma mulher, o quê? Adúltera, filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Veja que Deus aqui está usando uma linguagem, e essa linguagem quer dizer o seguinte, a minha relação que eu tenho com vocês é como a relação de uma esposa com o marido, e de um marido com uma esposa. Então, de modo que qualquer atitude diferente de fidelidade dentro do casamento, eu vou considerar isso um adultério. É isso que Deus está dizendo. E é por isso que ele se casou com Gomer, a filha de Diblaim, e ele engravidou, e ela engravidou e lhe deu um filho. Aliás, dos 3, o que a gente tem certeza que é esse aqui, que realmente era dele.
Os outros dois a gente não tem tanta certeza, nem ele tinha. Mas Gomer, tomada pela sua paixão, pelo super desejo, que é isso que a gente chama de natureza humana, que Paulo chama de carne, é super desejo, é uma coisa maior do que nós, é muito violento, é muito forte. É por isso que eu e você fazemos as coisas que a gente não quer fazer, porque é muito mais forte do que nós, é muito mais poderoso do que nós. E é por isso que ninguém deveria se gabar e julgar ninguém, porque todos nós temos esse demônio dentro de nós, que chama-se natureza humana, e que nos derrota e nos destrói. Então Gomer o abandona para se juntar a um outro homem. E coube a Oséias a responsabilidade humilhante de comprar de novo a sua esposa. Sim, porque ela tinha voltado à vida de prostituição e se achava em condições tão deploráveis, tão degradantes, que ela tinha sido vendida à escravidão. A esposa do cara, a esposa do homem de Deus, do profeta de Deus. E alguém pergunta como é que Deus permite esse homem ser exposto a esse nível. Oséias não se importa com nada disso, nem com a opinião pública. Ele continua amando Gomer, amando. E ele paga o resgate, que não é nada mais, nada menos do que 15 peças de ouro, que era praticamente o valor, ou a metade do valor de um escravo. Isso era muita coisa. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a devoção ao Senhor, de novo, é como a fidelidade no casamento. A idolatria é como o adultério. Toda vez que o Senhor se sente trocado por mim e por você, Ele chama isso de adultério. Nós estamos cometendo adultério. Quando nós o trocamos por qualquer coisa ou por qualquer pessoa. Portanto, trata-se de um retrato muito claro daquilo que o povo de Israel havia feito com Deus, prostituindo-se com ídolos e cometendo adultério espiritual de toda sorte e de toda natureza. É interessante que os anos se passam e essa mesma realidade é constatada agora na igreja nascente do século I. Se não, veja comigo, Tiago, que a gente estudou recentemente, no capítulo 4, versículo 4 e 5, Tiago diz assim, Tiago, este meio-irmão de Jesus, converteu-se após a ressurreição do Senhor, é o primeiro pastor de Jerusalém e é o primeiro a escrever o primeiro texto do Novo Testamento, e ele diz, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, naturalmente, consequentemente, um resultado normal e natural, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem forte ciúme de nós? Tem fortes ciúmes. O Espírito que habita a mim e a você. Por isso, essa expressão de hoje, que eu gostaria de ler com você e convidá-lo para abrir sua Bíblia, em Oséias, capítulo de número 6. Oséias 6. Explicando rapidamente, Oséias tem 14 capítulos. Os primeiros 3 capítulos falam da relação dele com a esposa, que é quando deixa claro a relação doentia, completamente não natural, essa relação triste que traz dor, que traz tristeza. E do capítulo 7 em diante, então, até o 14, ele fala da relação com Israel. É a palavra dura que vem sobre Israel. Ou seja, primeiro ele usa um exemplo pedagógico, depois ele diz, então isso está acontecendo com vocês. E assim como Oséias nunca desistiu da sua esposa, mesmo vivendo em franca e aberta prostituição e escravidão, e ele a comprou e a levou para casa novamente, eu também amo vocês,
Eu também tenho um amor profundo por vocês. Ainda que vocês não valorizem, ainda que vocês não percebam, ainda que vocês parecem que brincam comigo, mas eu continuo amando vocês. Meus queridos irmãos e irmãs, nenhum ser humano pode afirmar ignorância, pode alegar ignorância no dia que o Senhor nos chamar a todos na presença dEle. Porque Deus deixou claro nas suas Escrituras que Ele ama o seu povo, que Ele ama eu, que Ele ama você. E Ele nos conhece, Ele sabe quem que nós somos. Mas mesmo assim, Ele nos ama perdidamente. É um Deus perdidamente apaixonado por nós. Capítulo 6, versículo 3 em diante, ou melhor, de 1 a 3, perdão. De 1 a 3, agora sim. Desculpa, querida. Você tem que me amar muito, muita paciência. Olha só que coisa linda. A mensagem de hoje, ela tem o seguinte tema: arrependimento superficial. Pode dizer comigo? Você sabe o que é algo superficial? Você conhece aquele amigo que você sabe que é uma amizade superficial? Você sabe quando você está fazendo um negócio com alguém que você tem uma confiança muito superficial? Você sabe as relações superficiais, epidérmicas, aquelas que estão só à flor da pele, máximo subcutâneo, mas é só ali, não é capaz de penetrar. Não vai além. É algo bem rasinho, você sabe. E olha só que coisa linda, aparentemente linda, que é o típico discurso religioso para tentar impressionar Deus, e eu me identifico com isso de uma forma tão triste, mas tão real, quando eu vejo esse texto. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias apenas, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós, como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera, que regam a terra. Vamos orar uma vez mais. Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo que inspirou o profeta Oséias a escrever uma mensagem, uma palavra tão forte, tão contundente. Nós te pedimos nesta manhã que tu tenhas misericórdia de nós e nos tire da superficialidade. Que o Senhor nos livre do auto-engano, que o Senhor nos livre de enganarmos a nós mesmos, que o pior engano que existe no universo é quando eu aceito a me enganar a mim mesmo. Tenha misericórdia de nós, desvenda os nossos olhos, abre o nosso coração e fala conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Em primeira leitura, rapidamente lendo, e muitos de vocês já leram esse texto, e talvez tenham cometido o erro que eu cometi muitas vezes, a gente lê o texto e dá a impressão de que esse povo realmente está se convertendo. A impressão que você tem na primeira leitura é que esse povo estava querendo buscar a Deus, mesmo, de verdade. A gente acha bonito o texto, é o tipo do texto que é para colocar na mídia social. E aquela frase bonita na segunda-feira, não tem coisa mais bonita do que isso. Olha que lindo, olha que declaração incrível. No entanto, quando nós lemos o próximo texto, a realidade é outra. Sim, porque do versículo 1 a 3, é o povo dizendo. São os religiosos falando. É aquele povo religioso que está dizendo, olha, está tudo certo. Não se preocupem, o nosso Deus é maravilhoso, Ele é lindo. Ele é lindo, como eu ouço alguns falando às vezes, Ele é tão lindinho. Já ouvi gente falando, Ele é tão cheirosinho.
Já ouvi gente dizendo nas mídias, ele é tão queridinho, dá vontade de dar um beijinho nele. Você não sabe o que você está falando. Você não sabe de quem você está falando. Você não tem noção do que você está dizendo. Aí o Senhor chega e diz, para lá. Preste atenção. Vocês estão falando isso, mas isso é da boca para fora. Eu conheço o coração de vocês. E minha gente querida aqui da Betânia, eu quero dizer para vocês o seguinte, depois daquela série de Tiago, a minha compreensão acerca do Cristo ressuscitado mudou completamente. E depois da última série que nós estudamos aqui, baseado no texto do Dr. John Stott, o que Cristo pensa sobre a igreja, mudou completamente a minha visão. O Cristo ressuscitado, ele tem olhos de fogo, ele enxerga tudo, ele vê tudo. Ele vê a nossa realidade, ele enxerga no fundo do nosso coração, não tem como enganá-lo. Isso não é uma pregação de juízo, isso é uma pregação de alento, de esperança, para que a gente nunca mais se engane a si mesmos, porque é isso que Satanás quer. Ele quer que a gente se engane, ele quer nos ludibriar, ele quer nos enganar, ele quer encher o nosso coração de fantasia. Fantasia que não leva a nada, porque enquanto nós estivermos entorpecidos por essa fantasia, Satanás sabe que eu e você estamos perdidos. De modo que ele alimenta isso, ele alimenta, e a gente gosta disso, que é massagem no ego, que é evangelho gospel, coaching, essa mistura maluca que está aí. Vai, está tudo bem, você é o melhor, você é o todo-poderoso, o melhor vai virar, você é a cabeça e não é cauda, essa maluquice tudo fora do contexto. Que para quem é religioso é um prato cheio, mas para quem foi impactado, para quem recebeu uma trombada de Deus, para quem recebeu uma atropelada do Espírito Santo de Deus, não se conforma com isso. Não se conforma com isso. E aí vem a palavra do Senhor, dos versículos seguintes, do nosso mesmo texto. Que posso fazer com você, Efraim? O que eu posso fazer com você? Parece que eu estou ouvindo o meu pai falando comigo. Fala, meu filho, já te chamei a atenção tantas vezes. O que eu posso fazer por você? Alguém aqui já ouviu isso? Do pai e da mãe? Por favor, diga sim, porque eu tenho certeza que o teu pai e a tua mãe um dia falou isso para você. Você não é esse santinho que você está aqui. A gente sabe disso, e o pai da gente também. Como a minha mãe dizia, a frase célebre, ela dizia, quem não te conhece te compra. E ela falava isso na frente dos meus primos, dos meus amigos, eu morria de vergonha. E das minhas tias, que eu adorava as minhas tias, eu queria manter a minha imagem diante delas. E a minha mãe tratava sempre de lembrar que eu não era nada daquilo. É isso que o Senhor está dizendo para nós aqui. O que eu posso fazer com você, Judá? O que eu posso fazer mais? O que eu tenho para fazer? O que eu tenho que fazer com vocês para vocês prestarem atenção em mim e me obedecerem e serem meus de fato e de verdade? Eu não quero mais dividir vocês com ninguém. Ou você é totalmente meu ou não. Eu não quero dividir você com ninguém. E aí o Senhor diz, ele traz o diagnóstico, veja o texto. O seu amor é como neblina da manhã. Gente, nós aqui de Londrina, a gente sabe o que é a neblina da manhã. Aqui da nossa região. E isso inclui Cambé, Rolândia, etc. Nós sabemos o que é isso. Na minha terra nós chamamos de nevoeiro marítimo. A gente sabe que ele vai passar. É passageiro. É passageiro. Cria imagens incríveis, os fotógrafos ficam enlouquecidos. É maravilhoso, mas aquilo passa. É isso que o Senhor está dizendo, o seu amor é como a neblina da manhã. Sabe assim, um marido falando para a esposa, falando, olha, quando eu olho nos seus olhos, eu não vejo amor de verdade. Eu não sinto confiança totalmente. Parece que falta algo. É isso que o Senhor está dizendo. Se evapora, é como orvalho, daqui a pouco some. E aí o Senhor explica algo que foi dito no começo. Ele diz assim, por isso
Eu os despedacei por meio dos meus profetas. Quando o Senhor Deus está falando de despedaçar aqui, é através da palavra, para quebrar toda a narrativa mentirosa, pecaminosa, religiosa, satânica, maligna, carnal. Ele destrói com a palavra dele. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está falando. Através dos meus profetas, eu os matei com as palavras da minha boca. E a gente viu isso lá numa das igrejas. E Cristo veio como uma espada de dois gumes. Algo forte, que corta tanto para um lado quanto para o outro. E eu os matei com as palavras da minha boca. A melhor coisa é ir para a palavra quando você estiver com o seu ego muito grande, muito gigante, vá para a palavra. O único que tem poder para quebrar esse ego gigante e enorme é a palavra de Deus. Ela te coloca no seu lugar. Quando eu estou muito entusiasmado, eu leio a palavra, acabou o entusiasmo. Aí vem uma alegria verdadeira. Aí vem algo verdadeiro. Aí sai a ilusão. E entra a verdade, a realidade. Então, ouça isso. Ouça isso. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Isso é forte. Isso é uma imagem forte. É um Deus chamando atenção para ele. É um Deus dizendo, hey! É um Deus dizendo, preste atenção em mim. É um Deus nos chamando. E agora veja, como é um Deus Pai realmente. Pois desejo misericórdia e conhecimento de fato e de verdade de Deus, em vez de reuniões gospel, de malabarismo gospel. Alguém aqui já leu no Antigo Testamento o Senhor dizendo, eu estou cansado das reuniões de vocês? Eu não aguento mais os cultos de vocês. Não me chamem para ir na igreja de vocês que eu não vou. Isso me lembra uma reunião de oração feita em Nova York com um grupo pequeno de cristãos, muito cheio de assim, honestidade, tinham boas intenções, mas tinha um visitante. E o visitante estava sempre vendo as reuniões de orações deles e ouvindo as reuniões, mas nunca se manifestava. Em silêncio, frequentava semanalmente. Até que um dia, um do grupo lá resolveu dar um passo a mais, dizendo, o senhor não quer que a gente ore pelo senhor também? Aí aquele senhor olhou para aquele grupo com amor, mas falando a verdade, dizendo, muito obrigado, eu não quero receber a oração de vocês, porque pelo que eu estou vendo aqui já há semanas, vocês não têm as orações de vocês respondidas, porque vocês só reclamam. Vocês reclamam muito. Vocês só reclamam, só choram diante de Deus. Quem estava naquela reunião chamava-se Charles Finney. Charles Finney? Charles Finney, o evangelista que levou mais de 500.000 pessoas aos pés da cruz, frequentando aquela pequena reunião ali em Nova York. Um advogado, apenas advogado. Depois Deus o toma e o faz um servo nas suas mãos. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Na verdade, esse povo queria ser curado, mas não purificado. Há distinção, há diferença. Eles queriam ser curados, e rápido, mas purificado não. Que a cura pode ser assim. A purificação é um processo. E processo dói, ou não? Processo dói. Reverter processos é dolorido para todo mundo. Todo mundo. Eles queriam mudanças, mas eles queriam só ser curados. Cura logo aí, dá uma curinha aí, está tudo certo. Não me põe para fazer outra coisa, não. Eles viram as dificuldades da nação e queriam ali que Deus consertasse as coisas. Senhor, dá um jeito aí, conserta. Mas eles não se achegaram a Ele com o coração quebrantado e dispostos a renunciar às próprias vontades. É do tipo assim, eu peco, peço perdão, está tudo certo, vai lá e peca de novo.
Essa brincadeira que às vezes a gente faz. Eles queriam ser felizes, mas uma felicidade sem santidade, sem mais comprometimento. Eles não queriam comprometimento. Eles queriam só ser felizes. Mas, meu Deus, me parece que eu estou lendo a realidade de hoje. Isso é que é o mundo que é hoje. Eles querem ser felizes. O que importa é ser feliz. Olha que coisa mais linda. Quem é o louco que vai contra isso, não é verdade? Narrativas mentirosas criadas para que a gente se contente com migalhas e felicidade como estado ideal, que é um absurdo, totalmente estranho ao Evangelho. É totalmente estranho ao Evangelho. Porque a verdadeira felicidade ela é construída como um caminho, e eu estou aqui citando Mateus 5, é um caminho que é construído. Um sermão do monte, as bem-aventuranças. Você constrói, eu e você construímos o caminho, e aí você é um Macarios, você é um bem-aventurado, você é um feliz. Mas esse povo não, eles queriam ser felizes. Felizes, tipo assim, Deus, deixa isso para lá e deixa a gente ser feliz. Agora esse negócio de santidade é muita radicalidade. Eles não queriam uma mudança. Eles não queriam. Eles só queriam que mudasse as circunstâncias deles. Mas a mudança de caráter, não. Eles queriam um Deus que salva as suas vidas. Sabe aquele Deus salva-vida celestial de plantão? Que os salvasse do perigo, mas não tirá-los do seu pecado? E agora você vai entender. Você que tem filhos, dos filhos da minha idade, por exemplo, da idade dos meus filhos, entre 25 a 31 anos, e também os mais jovens, mas essa moçada, quantas vezes você falou para o seu filho, olha, o papai já falou para você, todas as vezes que você seguir esse caminho, matematicamente, vai dar aqui. Muda de postura, muda de caminho. O filho obedece? Não, porque eu também fiz isso. Vamos ser sinceros, olha só. Você também fez, meu amigão. Senão eu já ligo lá para o teu pai perguntando. Nós fizemos isso, só que nós éramos imaturos. E a gente sempre achava, deixa com o Beck aqui. Quem resolve sou eu, quem manda na minha vida sou eu. É isso que esse povo disse. Nós queremos que você resolva o nosso problema. Qual foi o pai que nunca teve que dar um dinheirinho de novo, tal, porque ensinou o filho a cuidar do dinheiro, ele não soube, caiu de novo? Cláudio Fernandes. Clóvis Coelho. Sadi, quantas vezes vocês fizeram isso? Meu Deus! Vocês perderam-se de conta. Hoje, graças a Deus, a coisa resolveu. É isso que Deus está dizendo. Espera aí, vocês querem só que eu resolva? Vocês acham que eu sou só um banco, chega e paga, paga, paga? E se mudasse a postura? É isso que Ele quer que eu faça. Mude a postura. Mude a postura. Se continuar no mesmo caminho, no mesmo jeito, com a mesma agenda, vai dar no mesmo lugar. É por isso que tem gente que nunca experimenta ano novo. Porque sempre anda num calendário novo com a postura antiga, com a agenda velha. Eles derramam lágrimas de remorso por seu sofrimento, fica sofrendo, mas não de arrependimento dos seus pecados. É diferente. É diferente. Veja, se não veja comigo a realidade de Pedro e Judas. Ambos perceberam que pisaram na bola. Ambos perceberam que pecaram. Ambos choraram amargamente, a expressão está lá. Ambos. No entanto, Pedro se arrependeu. É diferente. Ele se arrependeu. Ele disse, eu fiz o que é mal contra ti. Eu te amo de verdade, Senhor. Tu sabes todas as coisas. Foi preciso 3 vezes. Mas ele se arrependeu. Foram 3 batidas de um sino enorme no ouvido daquele homem, diante dos outros, que estavam com os olhos eletrizados, olhando aquela cena, não entendendo por que Jesus se dirige apenas a Pedro e 3 vezes, 3 longas vezes. Aquilo ecoou na eternidade. E o Senhor Jesus olhando sério para ele, esperando a resposta. E ali Pedro se converteu. Pedro disse, Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes tudo.
Tu sabes tudo. Quem que eu estou tentando enganar aqui? Tu sabes que eu te amo. Esse povo estava achando que levava Deus na conversa. Na verdade, eles estavam pensando somente em si mesmos. E, de novo, Satanás alimenta isso. É o auto-engano, é o egoísmo, é a justiça própria. Além disso, eles queriam soluções imediatas. Olha que não tinha ainda internet para essa turma apertar botão, mas já eram midiáticos. Olha que coisa louca. Eles esperavam um tratamento rápido, com tudo voltando ao normal logo. E vão para frente. E vão para frente. Até tem umas frases por aí, né? A vida anda, etc. Vamos para frente. Espera aí, mas sem conserto? É igual aquele marido que chegou de manhã todo animado, chegou para a esposa e falou: e aí, minha querida, tudo beleza? O cara estava pensando já na chegada à noite, no trabalho, para fazer aquele love legal com a esposa dele. E aí ele chegou: aí, querida, beleza? Desculpa aí, hein, foi mal. Isso ele estava chamando de arrependimento e de perdão. Mas como ela não era boba, ela chegou e chamou: vem cá só um pouquinho, dá para a gente sentar aqui mais um minutinho? Do que você está se referindo mesmo quando você fala assim, desculpa aí, foi mal? Você está se referindo àquelas coisas das últimas semanas e aquelas promessas que você fez para mim desde o início do casamento até hoje, que você nunca tomou atitude, como? E começou a elencar. Do que você está dizendo? Isso é arrependimento. É chegar lá e chamar o pecado pelo nome. É dar nome aos bois. É dar nome aos bois. É difícil? É claro que é difícil. É difícil? Não, é impossível. É impossível para mim, para você abrir o jogo, contar as nossas podridões, contar os nossos podres. É difícil, é vergonhoso, é triste. Ninguém consegue fazer isso por si mesmo, a não ser que o Espírito Santo te pegue de jeito e fala: olha aqui, escute aqui, vai doer agora, mas vai te curar para sempre. Você precisa dessa intervenção. O Espírito Santo diz a mim e a você. O versículo 2 é a prova disso. Veja o que diz o versículo 2. Depois de 2 dias, é coisinha rápida, todo mundo vai esquecer, não é? Ele vai nos revigorar, e ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Dá até uma impressão que ele está falando de ressurreição aqui, ligando alguma coisa com Jesus lá na frente. Não. Ele está falando dali mesmo, estavam preocupados com eles. Com eles, isso vai se resolvendo logo. Foi assim outras vezes, Deus é misericordioso, Ele está sempre perdoando. Esse é o nível de ignorância, de arrogância e de cegueira espiritual que se encontrava no meio desse povo. É um otimismo cego, é um otimismo religioso, equivocado, é uma miopia, é uma cegueira, na verdade. Eles queriam soluções superficiais, sem chegar ao cerne, sem chegar ao ponto do problema. Gente, não tem coisa mais triste quando você está conversando com alguém, preste atenção, por favor, e veja se não é isso. Você está conversando com alguém, você quer ajudar aquela pessoa, ela disse que precisava de ajuda, e aí você sabe que ela está mentindo para você? Na cara dura, você sabe que é mentira. Eu já fiz isso. Eu tinha vergonha. Como assim que eu vou falar o que é realmente? E aí um dia eu descobri que quem me motivava, quem me dava argumentos para permanecer com esta postura equivocada era Satanás. Ele estava dizendo: não fale que você vai se expor. Não fale que vão queimar o teu filme. Não fale. E eu no mundo religioso, no meio do mundo religioso, não tem lugar mais podre no mundo do que um mundo chamado religioso. Não existe um ambiente mais favorável às sementes dessa erva daninha, satânica, maligna, do que no mundo religioso. Por que agora estão se levantando que o ambiente onde há mais violência contra as mulheres é dentro das igrejas? Nós estamos falando de Brasil. Porque o pastorzão põe a mão em cima da cabeça do membro, principalmente se ele tiver um dízimo gordo, ou tiver alguma posição na igreja, o cara fala assim: irmão, Deus te abençoe, o Senhor vai prover. E fala para a esposa: irmã, a senhora tem que ser submissa. Não, casos assim, se o pastor não tomar providência, você tem que chamar a polícia. E bota o pastor na cadeia também. Eu vivi numa cultura que era assim. Eles já deixavam claro para nós: você vai aconselhar pessoas,
então você é responsável. Se nós soubermos de alguma coisa que você não retratou, não reportou ao governo, quem vai para a cadeia é você. É sério o negócio. Aqui, havia um interesse egoísta de querer apenas o que lhe convém, era uma maquiagem, para manter o verniz. Era como um bronzeador para curar câncer de pele. Como assim? O que você acha disso? Curar um câncer de pele com bronzeador? Ao invés de submeter, procurar tratamento médico, cirúrgico adequado, só se a pessoa quiser morrer mesmo, só se ela quiser dizer, não quero mais saber disso, deixa como está. Esperar soluções rápidas, paliativas, é um dos sinais do coração que não está verdadeiramente arrependido e que não quer pagar o preço pela purificação profunda que corta a nossa carne, que o problema requer. E por último, o arrependimento superficial sempre vê o perdão e a restauração como algo mecânico, automático e garantido. E não uma questão de relacionamento que envolve em colocar as coisas em ordem com Deus. Eu explico. Na cabeça desse povo, eles diziam assim, eu sou o povo escolhido de Deus, está tudo certo. Eu já vi tanto crente falar isso. Eu sou crente, meu irmão. Na hora lá eu mostro a minha carteirinha, falando, ok. Você já leu assim Jesus alguma vez? Você já leu Jesus falando assim, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus? Você acha que aquilo ali é só um discurso, é uma retórica? Acha que Jesus não está falando sério? Acha que Jesus é como nós, que vive brincando com a vida? Ou ele está falando sério? Quando você continua a leitura, você vê que o negócio pega, que ele diz assim, e muitos vão dizer para mim, peraí, eu fui o cara naquela igreja. Se eu não tivesse naquela igreja, ela não acontecia simplesmente. Eu vi, Deus me usou, eu curei pessoas, eu falei em línguas, eu expulsei demônios. Sabe qual será a resposta? A mesma, de sempre, não muda. A resposta é a mesma. Jesus chega, ou vai chegar, e vai dizer, eu não te conheço, não sei quem você é. Aqui não é o seu lugar. Por causa das nossas vestes, ele vai nos identificar. Lembra daquele casamento que Jesus estava descrevendo? A respeito dos últimos tempos, ele disse, olha, o dono da casa chegou para aquela pessoa que entrou de penetra, eu não sei mais como é que a gente fala isso, se já mudou a palavra ou não. Aquele camarada que vai na festa sem ser convidado. Quando os responsáveis chegaram, perceberam que aquele estava com vestes diferentes. Você não está com vestes adequadas. Você não foi convidado, é isso? Por favor, se retire. Eu já contei para vocês um dia que eu cheguei num determinado lugar, num campo de golfe, e eu estava lá batendo fotografias, todo brasileiro animado lá, batendo as fotinhas. Chegou uma senhora para mim, muito educada, falou, o senhor não é daqui? Eu falei, não sou, estou aqui batendo umas fotos. Eu falei, mas o senhor não pode fazer isso. E aí, o senhor pode se retirar, por favor? E eu baixei a cabeça e fui embora, não perguntei mais nada. Guardei a minha maquininha e fui para casa. No final de semana, estava com a comunidade, perguntei lá para o pessoal, falou, cara, eu fui ali, aquele campo de golfe, batei umas fotos e tal, me pediram para me retirar. Por quê? Como é que ela sabia que eu não fazia parte do grupo? Aí o amigo perguntou, você estava vestido como? Estava vestido normal. Eu falei, mas normal como? Você estava com calça sarja? Ele queria perguntar se eu estava com essa aqui, ó, e dessa cor. Você estava de calça sarja? Eu falei, não, estava de calça jeans, ó, normal. Saí da minha casa e fui lá bater uma foto. Ele falou, então está aí. Ali é um clube, meu amigo. Só entra quem está dentro do padrão. Você estava fora do padrão. Posso fazer uma pergunta pessoal para você? Você quer ouvir isso de Jesus, o que eu ouvi de uma senhora lá nos Hamptons, em Nova York? Eu não quero ouvir isso do meu Senhor. Eu quero estar com as minhas vestes prontas. Essa conversa, essa falácia, versículo 3, por favor. Essa falácia aqui, ó, que parece uma coisa tão bonita, né? Tão bacana.
conheçamos o Senhor e esforcemos-nos para conhecê-lo. Bonito, né? Bacana, fala a verdade, é uma frase bonita. Alguém até já colocou no Facebook alguma vez na vida aí. Mas a realidade é, se nós o buscamos, está na cabeça do povo, se nós o buscamos, as suas bênçãos certamente virão, porque nós somos o povo de Deus. E como vem o nascer de cada manhã, é certo. E como as chuvas da primavera e do inverno, com certeza, nós somos o povo escolhido, nós somos os caras, meu. Nós somos a cabeça e não cauda. Jesus vai nos abençoar. É uma relação fria, automática, religiosa. É como comprar um refrigerante em uma máquina, colocar a moeda, apertar o botão e o produto aparece. Sem relação nenhuma. Sem relação nenhuma. Deixa eu falar algo que a gente precisa saber, se eu estou falando com homens e mulheres, e não com crianças. Deus não se impressiona com palavras religiosas de ninguém. Ele quer ver atos de justiça. Essa frase não é minha, é do Warren Wiersbe, que eu me inspiro para fazer alguns sermões. Olha que lindo isso. Olha que chamada de atenção. Deus não se impressiona. Ele não se impressiona. Ele conhece atrás do verniz, entendeu? Atrás do verniz. O verdadeiro arrependimento vem de um coração quebrantado e tem um preço. As palavras, elas expõem ou elas escondem. Mas quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Santuário que eu estou falando aqui pode ser o quarto da sua casa. Acho que todo mundo entendeu. Não estou falando de um templo. Não tem coisa mais longe da verdade do que pensar assim. Que o Senhor está no templo. Sim, Ele está no templo do meu coração. Está no seu também? Deus que habita dentro da gente. Um coração que virou catedral, que virou templo. Então, quando se aproximar para ouvir, é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, não queira impressionar pessoas, não seja apressado com a atitude do coração para fazer promessas diante de Deus, que está nos céus, e você na terra. Por isso, diz o pregador, fale pouco. Fale pouco. Vamos repetir isso. Fale pouco. Mais uma vez. Fale pouco diante de Deus. Não queira impressioná-lo. Jesus já tinha dado esse alerta para nós. Falou, olha, aquela galera que chega lá, faz aqueles discursos todos, repetindo um monte de coisa, para com isso. Vá no objetivo, vá no ponto. Não seja precipitado. Preste atenção, seja objetivo. Não faça votos por fazer. É tolice isso. É isso que diz Eclesiastes. Quando você for fazer um voto, cumpra, sem demora. Pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto, porque é melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Deus não se impressiona com as nossas conversas. Ele quer o seu coração de verdade. O que Ele quer, na verdade, é uma coisa muito diferente de tudo isso. O que Ele quer? Relacionamento aberto, sincero e honesto. Alguém aqui já leu o Salmo 32 e o Salmo 51? Salmo 32 e o Salmo 51. Salmo 32 diz, enquanto eu calei, vamos junto comigo, vocês que conhecem, enquanto eu calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Por causa do pecado, vai arrebentando a nossa vida. O que você faz com isso? Como resolve isso? Fecha a porta do seu quarto. Fecha a porta do seu escritório. Fecha a porta do seu carro. Fecha alguma porta. Desliga o seu smartphone. E abra o seu coração. Porque na hora que tiver fechado a porta, o Senhor vai abrir uma abóbada em cima da sua cabeça. E Ele vai receber a sua oração. Esperando arrependimento verdadeiro que leva à conversão. Isso é mudança de vida. Preste atenção. A palavra de Jesus
A palavra de Jesus nos leva até a presença do Pai, com a unção do Espírito Santo. O que nós precisamos é ter contato diário com a palavra de Deus, olhando nos olhos de vocês. Como você espera vencer todos os problemas que nós enfrentamos e a pressão que está sobre nós todo dia? Como você espera vencer essa pressão se você não tiver contato genuíno com a palavra de Deus, que vai te levar ao arrependimento, que vai te levar ao quebrantamento de verdade? Aí já não sou eu falando para você, aí o próprio texto falando ao seu coração e te quebrantando, e te levando para um canto. E aí você chega a um ponto que diz: eu não tenho mais argumentos. Falando, mas esse é o ponto. Esse é o ponto da palavra, que é tirar todos os nossos argumentos. E aí finalmente a gente se rende. Eu me lembro que uma vez eu menti para o meu pai. Fiz algo de errado, menti para ele. E aí ele veio para cima de mim para me abordar. Eu dei umas desculpas, saí de lado. Tentei do outro lado, o outro ele também não caiu na história. Até que ele me pegou num canto assim e falou: eu quero a verdade. Aí eu desabei. Porque eu não tinha uma verdade para contar para ele. Tudo que eu tinha falado até ali era mentira. Disse: pai, eu errei. E ele já sabia. Claro que sabia da história toda. E eu quis contar ainda por cima, e aquilo. E foi ficando pior, gente. Eu falei: não, para, então deixa eu começar tudo de novo. Eu vou contar tudo. Que alívio. Você só terá paz. Você só terá paz quando você for para a presença do Senhor e falar a verdade para Ele. Fale a verdade. Abra o coração. Nós precisamos voltar a conhecer a Deus de verdade, e não essa conversa fiada aqui, do versículo 3. Nós precisamos conhecer Deus de verdade. Conhecer Deus de verdade. Eu espero que nesse ano você queira conhecer Deus de verdade. Você vai ouvir isso aqui todos os meses. Quero conhecer Cristo, quero conhecer Deus. Nós precisamos crescer em conhecimento do Senhor. Você não precisa mais saber sobre religião, você já sabe tudo. E Bíblia também, você não sabe chão. Nós precisamos agora praticar essa palavra. É colocar essa palavra na prática na vida. Aí nós vamos conhecer Deus de verdade. E a gente vai parar de brincar com Ele. E coisas tremendas vão acontecer. Nós vamos pecar menos. Sabe por quê? Porque você sabe que o Senhor está ali te olhando. E você está levando Deus a sério agora. E você não vai brincar com Ele.